Olá, gente, boa noite. É o canal Terceiro Templo. Nós estamos aqui para fazermos mais esse vídeo, né, com o intuito de falarmos sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Eu peço a você, meu querido, que você que está nos acompanhando e você que tem visto os vídeos, né, que tem deixado o seu like, que tem compartilhado, você leve essa mensagem para outras pessoas. Como já falamos aqui, a nossa intenção é propagar o Evangelho. E aqui é um lugar onde a gente tem acesso, e você pode falar de uma maneira que alcance mais pessoas, já que esse assunto é um assunto muito delicado e há momentos que é difícil de se falar sobre ele. Algumas pessoas têm medo, alguns têm medo desse assunto, alguns não querem saber desse assunto. Já ouvi falar assim, não vou me preocupar com isso nesse momento, porque eu não quero sofrer antes do tempo. Não. Mas na realidade isso é um alerta, irmãos. Isso é um alerta, não só para a igreja, mas para o mundo, de que Jesus está voltando e que as profecias elas vão se cumprir, quer eu queira ou não. Isso é uma realidade. Né? Nós estamos vendo o desdobramento das profecias diante de nós. E eu não posso ser anacrônico, ou seja, eu não posso negar o tempo daquilo que está diante de mim. Eu estou vendo as coisas acontecer e eu estou olhando para as Escrituras e a história está me mostrando o que está acontecendo, como as Escrituras nos revelam. Então eu não posso ser anacrônico, irmão. Anacronismo é negação do tempo, é o negar o tempo. Seria como repetir aqui, eu está na época de Jesus, os judeus viram Jesus e perguntaram onde está o Messias. E o Messias passou por ele. E eles não conseguiram enxergar. Para ser bíblico, para falar sem usar outro tipo de exemplo, nós estamos vendo as coisas acontecendo, né, muito aceleradamente, de forma muito abrupta, e que nós não podemos deixar passar os acontecimentos, perdão. E vamos ao assunto de hoje. Nós vamos falar hoje sobre Ezequiel 37, que é o Vale de Ossos Secos, a profecia de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Então, essa profecia, ela fala da nação judaica, da nação de Israel. E o Senhor pede para Ezequiel, no capítulo 37, ele fala com ele, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei servos sobre vós, perdão, irmãos, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso em seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estabeleceu, e
Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqui no versículo, eu parei a leitura aqui no versículo 9, aqui no versículo 14, diz assim: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, essa mensagem do Vale de Ossos Secos, Israel, nós sabemos que no ano 70 a nação foi dispersa, ali depois da crucificação do Senhor. Ela foi dispersa e passou mais de 1.700 anos para essa profecia acontecer. Mas ela aconteceu. Ela não deixou de acontecer, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que ele fala, Isaías diz, acontece. O Senhor tem a presciência, ele já viu tudo de antemão. Quando ele começa a questão do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, o livro de Apocalipse. Ou seja, ele já viu tudo, irmãos. Não é que ele induz a pessoa a fazer. Não. Mas ele já viu que eu e você que está me ouvindo e vendo, iria fazer. Não por um processo de autoritarismo, que ele predestinou você para que você fizesse isso. Não. A predestinação de Deus, ela vem dentro de um conceito da presciência de Deus. Porque se eu falasse dessa questão de predestinação, sendo que Deus é o autor do mal, eu estaria advogando a favor do diabo. E o autor do mal não é Deus. Em Deus há bondade, amor, misericórdia, justiça, alegria, felicidade. Em Deus não há... Ele não fez uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, de maneira que ele predestinasse. Um dia nós vamos fazer uma live sobre esse assunto, sobre eleição e predestinação. Uma predestinação não segundo os historiadores aí, a reforma, uma predestinação segundo o Evangelho de Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, segundo aquilo que eu tenho o poder de decidir. Eu tenho o poder de decidir. Eu tenho a capacidade de discernimento, ou de saber diferenciar, e dizer sim ou não. Tenho sim. Tanto é que todos os dias o Evangelho é anunciado e pessoas dizem sim e dizem não. Mas o Evangelho é anunciado. Mas ninguém Deus não obriga a pessoa a se curvar. E sendo assim, se ainda essa teologia, que tem muitos irmãos que pregam, estivesse certa, a pergunta é: onde entra Satanás? Onde entra ele nessa história? Mas enfim, ninguém está aqui para falar sobre calvinismo e arminianismo. Tá? Nós vamos falar do Vale de Ossos Secos. Então Israel é levado no ano 70, o Tito entra e despedaça tudo e acaba com a cidade. E judeus são mortos, mais de 1 milhão, e são dispersos pela terra. E eles ficam nas nações durante muitos anos, né? Como eu expliquei ainda há pouco, mais de 1.700 anos.
Acontece a Primeira Guerra Mundial e aí tem a Liga das Nações, tem o Clube de Roma, enfim, outras lives aliás, gravações que nós iremos fazer. E em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial por um anticristo também, né? Um homem que era contrário à nação judaica, contrário a Sem, antissemitista, né? Como nos dias de hoje não deixa de ter, ainda existe muitos que odeiam a nação de Israel. Então esse cidadão, esse Adolf Hitler, ele resolveu fazer aquilo que estava no coração dele. Ele deixou o mal entrar no coração dele. Irmãos, o poder, ele entorpece. Poder e autoridade, ele entorpece. Se eu não entender o que é autoridade, eu me torno autoritário. E aí eu começo a fazer desmando. E aí eu saio do contexto de Romanos capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas a autoridade é para os malfeitores. Mas quando eu começo a ser autoritário, já não existe mais em mim a régua, o equilíbrio para julgar qualquer causa. Porque eu me tornei a lei. E aí perdeu-se a razão da autoridade. Virou algo assim, tipo narcisista, né? Eu me amo, eu sou o tal, né? Hedonista, estou procurando satisfazer os meus desejos e não estou cumprindo a lei. Mas enfim, os judeus foram levados e em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e vai até 1945. Em 1945, os Estados Unidos são atacados na ilha de Pearl Harbor, no Pacífico. E essa ilha sendo atacada, existe uma base americana ali. Os americanos até então estavam ali não muito envolvidos. Aí eles resolveram entrar, porque atacaram a base americana. Os japoneses foram lá e atacaram. É a história que conta. E aí, meus queridos, os americanos foram e fizeram um pequeno teste. Só que nessa ocasião o Hitler já tinha feito algo muito grave com a nação judaica. Os judeus que estavam morando na Alemanha, eles até colocaram as estrelinhas para marcar os judeus, eles pegaram uns cartões pequenos, eles elaboraram tudo, queridos. Eles fizeram tudo certinho. Foi bem pensada, a coisa foi bem pensadinha. Vocês lembram daquela situação de 2019 que aconteceu? Vocês lembram? Foi um negócio assim bem pensado. E a gente até avisou sobre aquela situação lá de 2019. Né? Nós falamos e, enfim, algumas pessoas acreditaram e outras não deram crédito. Mas isso é normal, isso é até histórico isso. E até bíblico. E até bíblico do ponto de vista teológico, é bíblico. Muitos homens falavam às vezes as coisas e eles, tipo assim, esse rapaz está delirando. Esse senhorzinho, né? Rapaz não, esse senhorzinho, esse velhinho está delirando. E foi muito bem programado. Assim como os alemães também programaram muito bem o que eles iam fazer com os judeus. Para você ter uma ideia, um percentual muito grande daquela guerra em espécie que os alemães usaram, se eu não me engano foi 50% ou foi 40%,
foram dos judeus, dinheiro dos judeus, foi tirado do bolso dos judeus. Os judeus sempre foram um povo muito abençoado. Em tudo que é lugar do mundo existem judeus. E eles são ricos. Muitos judeus são ricos. Na nossa cidade aqui, nós temos vários judeus que são prósperos. Nos Estados Unidos também, nós temos vários judeus que são muito prósperos, enfim, prósperos. Enfim, no mundo inteiro. Aí acontece que eles levam esses judeus para as valas. Lembra do Ossos Secos que nós acabamos de ler? Foi algo assim inimaginável. A gente vê as fotos, a gente vê os filmes, os relatos. E foi muito dolorido, né? Mas, assim como eles foram, essa nação que se tornou realmente nesse vale, literalmente pessoas mortas. Mas depois que ocorre essa carnificina, um negócio, isso não é humano, irmão. Isso nunca foi humano. Isso é uma coisa diabólica. Uma pessoa na sua sã consciência, ela não tem, a não ser que ela tenha algum distúrbio, né? A falta de empatia pelo próximo, e fazer experiências com outra pessoa e odiar outra pessoa porque ela é de um país ou de uma nação. Isso não é normal. Mas eles fizeram com os judeus. E quando acontece o ataque em Pearl Harbor, os americanos entram na guerra. Quando os americanos entram na guerra, eles fizeram uma experiência lá com aquelas bombas. E aí acabou a guerra. Aí freou a Alemanha, freou a Rússia, perdão, freou a Alemanha, freou a Itália, freou o Japão, que era o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Eles frearam, porque foi uma experiência. E essa experiência causou algo muito doloroso também para a nação japonesa. Mas a questão toda aqui, que nós estamos comentando, é sobre o Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. Depois disso, os algozes dos judeus são levados para Nuremberg, a cidade da Alemanha, e houve lá o tribunal, né, de Nuremberg. E os médicos que cometeram aqueles crimes, eles foram mortos. É a história que conta isso também. E em 1948, no dia 14 de maio de 1948, a nação ela volta àquilo que as profecias dizem, que eles iam voltar para a terra natal deles. E o profeta Isaías diz assim: quem jamais viu coisa igual? Como pode uma nação nascer num só dia, num único dia? A ONU é formada ali, e hoje ela está estabelecida em Nova York. Até hoje, a ONU está em Nova York, mas, se eu não me engano, primeiro foi em São Francisco, depois foi para Nova York. Até hoje eles estão em Nova York, a Organização das Nações Unidas. Mas por que se faz uma organização para tomar conta dos anseios da Terra, né? Ou da população global? Esse pessoal é muito generoso, né, irmãos? O povo da ONU é muito, assim, ele tem empatia por você, por mim, por nós. Eles fazem a coisa com o benefício
comum, pelo bem comum, né? É algo assim, é muito bonito que a ONU faz. Eu me lembro de 2019, e aí começou 2020, é, o, vamos dizer assim, o desejo de levar as pessoas à melhoria, né? Então eles fizeram isso através de órgãos internacionais, supranacionais, e eles usaram todos os meios para ajudar as pessoas de várias formas, e eles alcançaram o objetivo deles, né? Que aconteceu em 19 e 20, então esse povo merece uma, uma comenda, alguma coisa assim. Quem fez isso aí, né? Enfim. Então, depois que os judeus voltam, em 1948, com a sanção da ONU, as Nações Unidas, houve uma comoção mundial a respeito do que aconteceu com os judeus, e tentaram até colocar os judeus em outros lugares, mas a profecia tinha que se cumprir. Eles tinham que voltar para a nação de Israel. Houve quem duvidasse que eles voltassem, mas eles voltaram, querido. Porque essa palavra aqui, o Senhor diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Essa palavra aqui não vai passar. Eles voltaram. E aí houve esse crescimento. Não foi fácil. Houve guerra logo no primeiro dia ali, depois houve guerra em 67, houve várias guerras. E os judeus sempre ali. Aí os judeus se estabeleceram economicamente, politicamente. É uma nação reconhecida pela Organização das Nações Unidas, né? Ele vive ali no meio de mais ou menos 1 bilhão de árabes. Os judeus vivem ali no Oriente Médio. E aí a nação cresceu, a nação exporta frutas, a nação é uma nação belicosamente falando, armamentista, né? Falando de arma, é uma das nações mais bem preparadas do mundo. O Serviço de Inteligência de Israel é um dos serviços mais bem preparados do mundo. É um povo que, em relação a Nobel, se você quiser pesquisar, fique à vontade. Ele tem mais de 150. E eles voltaram para lá em 1948. Mas ele tem mais de 150 prêmios Nobel, como você quiser. Tá? Eles têm mais de 150 em várias áreas. Então essa nação, ela voltou de novo, criou-se toda uma estrutura, legislação. É uma nação que recebe muitos turistas. Enfim, a nação de Israel cresceu, criou-se tudo isso. Aí os ossos, aí os nervos, os tendões, aí voltou tudo, e a pele, enfim, está feito o corpo, está estruturado. Tem lá os poderes que regem aquela nação, como se fosse aqui no Brasil. Legislativo, executivo, judiciário. De uma forma meio que diferente da nossa, mas existe uma legislação que rege aquele país. Assim como nós temos também a nossa legislação que rege o nosso país, nós temos o poder executivo, né, que é pelo primeiro mandatário, o presidente, o legislativo, que são os senadores e os deputados federais, né, lá em Brasília, e nós temos o judiciário, que é o pessoal aí do STF, aí, que faz a parte deles, né. E a nação de Israel estabeleceu. No entanto, essa nação até hoje, ela está esperando o Messias, ela está esperando
o Cristo ao qual eles negaram, eles crucificaram Jesus. Então, o que ocorre? Dentro desse contexto de Vale de Alto Seco, em 2018 eles fizeram 70 anos. É o salmo de número, não é capítulo não, tá, irmão? Salmo número. Salmos, vamos ver aqui. A duração, Salmo 90, versículo 10. A duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegaram a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, em 2018, eles completaram 70 anos, houve uma festa e tudo, mas você está percebendo que a nação de Israel está passando por um momento de canseiro e enfado, né? Isso tem acontecido lá. Então, o que falta acontecer ainda para que essa nação, para que o Espírito Santo, que é falado lá em Ezequiel 37, que o Espírito Santo desça sobre essa nação. Haverá a 70ª semana de Daniel, nós vamos até falar sobre as 70 semanas de Daniel. Haverá a 70ª semana de Daniel, que é a última semana de anos. Dentro da escatologia, uma semana são semanas de anos. Não são semanas de dias, são semanas de anos. Então falta apenas, já se passaram, são 490 anos, 70 semanas. Já se passaram 483 anos, passaram-se 69 semanas, desde a retirada do ungido, que foi Jesus. Vamos ver aqui no livro de Daniel. Daniel capítulo 9, tá, irmãos? Capítulo 9, vamos ver aqui. Vamos pegar do 26. E depois dessas 62 semanas, que são 483 anos, 62 semanas escatológicas, semana de anos, 7 anos, 62 vezes 7, dá 483 anos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem que vai fazer um tratado, um concerto, firmará um concerto, está escrito concerto aqui, com muitos por uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quem fará esse sacrifício? Quem vai fazer? É o anticristo. É o anticristo. Eles estão esperando o anticristo. Na realidade, os judeus eles só vão se converter, irmãos. Vai passar 3 anos e meio de uma falsa paz, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ali pelo versículo 3. Uma falsa paz de 3 anos e meio, e depois ele vai demonstrar realmente quem ele é. E aí os judeus vão entender que ele é o falsário. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o Senhor diz assim:
porque não creram na verdade. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam, porque eles não creem em Jesus. E aí, dentro dessa grande tribulação que ocorrerá, que Deus irá tratar na 70ª semana de Daniel, porque quando o Senhor fala com Daniel, ele fala 70 semanas estão estabelecidas, estão determinadas sobre o teu povo. É o teu povo, o povo de Daniel. Daniel era judeu. É o teu povo. E desde a primeira semana até a última semana, Deus tratou. Perdão. Deus tratou de maneira literal, não alegórica. Literal, não alegórica. O que está acontecendo hoje em Israel não tem nada de alegoria, é literal. A Bíblia, ela tem uma linguagem alegórica, mas ela aponta para uma literalidade. Vou frisar novamente. A Bíblia tem uma linguagem alegórica, mas apontando para uma literalidade. Então, quando os judeus estiverem passando por essa aflição na metade da semana de Daniel, quando eles estiverem sendo assolados, eles vão entender que eles foram traídos, que eles foram enganados. Eles foram enganados pelo anticristo, que vai querer sentar no templo, como diz lá em Daniel, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Né? Inclusive, dentro desse texto, alguém uma vez me perguntou assim, mas irmão Val não é apostasia que não seria assim sem que antes venha a apostasia e se revele o iníquo? Não, quem detém o iníquo não é a apostasia. Quem detém o iníquo tem que ser tirado do meio. Tem que ser tirado do meio. E quem é que tem que ser tirado do meio? Existe um povo que é uma pedra nos pés das nações. E esse povo, ele tem sido uma pedra nos pés das nações fazem muitos anos, fazem séculos, fazem milhares de anos. Esse povo não é amado. Esse povo, ele é muitas das vezes usado. A realidade é essa. Muitas das vezes esse povo é usado. Muitas das vezes o sistema usa o povo. E as nações não gostam desse povo. Muito pelo contrário. A Igreja de Cristo, ela foi colocada como algo aqui na Terra para que as pessoas entendessem que existe uma vida após a morte. Ela não foi colocada aqui simplesmente para uma colônia de férias. Não, a gente ia enfrentar adversidades. Meu querido pastor Nonato falava sobre o evangelho chocolate, né? Ele usava essa expressão. Jesus não nos prometeu isso. Jesus nos prometeu guerra. Aí existe uma expressão hoje em dia, né, que as pessoas falam de pessoas que são mais... o raiz e o Nutella. Bom, tá, você já entendeu. Então, a igreja foi colocada aqui como algo para protestar contra as atitudes do mundo e para falar também da salvação. A primeira proposta é falar do reino de Deus, da implantação do reino de Deus. A igreja faz parte desse reino. Ela tem a missão, ela foi incumbida de pregar o evangelho. A proposta da igreja na terra é falar do evangelho do reino. Do evangelho do reino. Do evangelho de Jesus Cristo. Então, quando os judeus, dentro da 70ª semana,
que vai inteirar os 490 anos, que nós estamos 483, falta apenas uma semana de 7 anos. Nessa última semana, esse homem vai se levantar por 3 anos e meio e vai enganar a nação judaica, vai querer sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí os judeus vão tirá-lo de lá e vai começar essa grande tribulação sobre não só os judeus, como vai se espalhar pela terra. Mas o objetivo dele é acabar com Israel. Porque, irmão, se Israel sendo destruído, as profecias não se cumprem. Só que tem um porém nessa situação aí. Israel jamais será destruído. Israel sofreu dezenas e dezenas de ataques, de guerra, de tudo. Foi lançado fora da sua terra, foram destruídos por outras nações. Andaram lá os católicos, andaram os muçulmanos, aí aquela guerra de religiões, mas Israel sempre esteve espalhado e depois voltou e hoje estão lá. Agora ninguém tira mais eles, tá? Uma outra situação, ninguém tira mais Israel de onde eles estão. Eles vão passar pela grande tribulação, eles vão passar pelo milênio e ninguém tira mais eles de lá. Acabou. Tá? Israel, ninguém move. Isso era uma pedra pesada para muitas nações. Para a gente fechar aqui o nosso tema, Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Velho pastor espelhar-se-ão as ovelhas. Isso aconteceu, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Essas duas partes que ele está falando aqui são 66% dos judeus que esse anticristo vai matar. E um terço vai sobrar. 33%. É incrível, né, irmão? Meia. Aí vai sobrar 33,333. Ele vai matar 66,666 e vai sobrar 33,33. As coisas que são meio... Mas não é coincidência. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Nesse momento aqui, os judeus vão se converter a Cristo. Cumprindo-se outra profecia que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Aí a gente vai fechar, tá, irmão? O Evangelho de Mateus. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus, o publicano. Mateus, o publicano. Mateus 23. Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo, desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Você pega Zacarias e você faz um cruzamento dessas informações e é a conversão dos judeus. E aí Jesus estabelece, mata o falso profeta, o anticristo no Apocalipse 19, prende a antiga serpente, o dragão, no Apocalipse 20, correto? No Apocalipse 20, o milênio passa
ele é solto por um pouco de tempo. Os judeus hão de reinar com a igreja na terra. Aí a gente está falando do milênio. No final, o inimigo é solto, enganará as nações por um pouco de tempo, e Deus destrói, e nós passaremos para o estado eterno. Então, a questão do vale de ossos secos, eles vão passar por todo esse processo. Deus vai ter que tratar com os judeus dessa forma. De outra forma, Jesus para os judeus foi um simples homem. Jesus não é Salvador, Jesus não é. Foi um homem comum para eles. Eles só vão entender isso debaixo de fogo cruzado. Geralmente é assim com a humanidade. Nós somos assim. Nós só entendemos debaixo de adversidade. Eu espero que os irmãos tenham gostado da gravação e que você compartilhe esse vídeo, que você deixe seu like, que você faça seu comentário, por gentileza. A nossa proposta é divulgar esse final dos tempos. Nós estamos perto aí de um acontecimento que há pessoas que estão com medo do que está por vir. Eu vou daqui a pouco ou amanhã fazer um comentário sobre esse assunto que está sendo divulgado no mundo inteiro, e que Deus nos abençoe. Meu querido, ajude a gente a divulgar essa mensagem. Você compartilha ela, você se inscreve no canal e você deixa seu like. Tá bom, meu querido? Eu agradeço pela audiência de vocês e até uma próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.